tudo bem? Mais um vídeo do Sinceramente no ar e hoje eu tô aqui para dar dicas para vocês sobre a minha viagem para Santiago, no Chile. E aí, vocês assistiram todos os nossos vlogs? Gostaram da nossa viagem? Se vocês não assistiram, eu vou deixar todos os links aqui na descrição do vídeo para vocês conferirem como é que foi. As dicas que eu vou dar aqui eu separei em tópicos para ficar um pouco mais organizado. E o primeiro tópico é: quais são os documentos necessários para você ir para o Chile? Bom, para ir para o Chile, você só precisa do seu RG, ele tem que ter no máximo 10 anos, né, de emissão, não pode ser muito velho, ou o seu passaporte mesmo. Por que você pode ir só com o seu RG? Porque o Chile, ele tem acordos com o Mercosul. Os países que fazem parte do Mercosul, você pode circular só com o documento de identidade do seu país, e o Chile, como é parceiro do Mercosul, também permite que você viaje só com a sua identidade nacional. Bom, como ir, para o Chile? Passagem, como é que funciona? O melhor jeito de você ir para o Chile é, obviamente, de avião. Mas se você for um pouco mais aventureiro, você pode ir de moto, você pode ir de carro, mas aí são dias e dias e dias de viagem, né? Que aí é um outro tipo de viagem que eu já não conheço, eu não sei falar sobre, então eu vou falar sobre a minha experiência. Eu fui de avião, eu comprei a minha passagem pelo Decolar. Na verdade, tinha vários lugares, sim, eu tava querendo ir para algum lugar diferente da América do Sul que eu ainda não conhecia, e apareceu essa promoção no Decolar para ir para Santiago. E a passagem saiu com as taxas uns R$840 mais ou menos na época. Eu vou colocar aqui o valor para vocês, tá? E eu comprei bem antes, eu comprei 8 meses antes, né, da viagem. Teve algumas alterações de voo, um dos voos que tinha escala alterou, não teve mais escala, isso foi bom. E o voo da volta mudou o horário para um pouco mais tarde, o que possibilitou a gente aproveitar um pouco a manhã, né, do nosso último dia lá em Santiago. Eu recomendo sim comprar pelo Decolar, eu achei que foi uma boa experiência. Além do preço bom, das condições de parcelamento, você ainda recebe vários cupons para você ganhar descontos nas atrações que tem lá, em passeios, em restaurantes, etc. Isso eu achei bem legal. Mas se você não fizer muito questão desses mimosinhos, eu recomendaria para vocês pesquisar lá. E uma vez você achou, por exemplo, é a Latam, né, que tem o melhor preço, ou é a Gol, ou enfim. E aí você vai no site da companhia aérea, sabe? E você coloca as datas e o voo certinho, que ela vai sair um pouquinho mais barato. Talvez não dividem tantas parcelas quanto o Decolar, mas você economiza um pouco no montante, né? O próximo tópico seria o câmbio. Como que funciona o câmbio lá no Chile? A conversão é um pouquinho complicada, gente. R$1, eu olhei hoje, R$1 dava mais ou menos 212 pesos chilenos. E aí, para você fazer essa conversão é um pouquinho complicado, mas enfim, esse é o valor. Agora, o que é melhor? Você trocar o seu dinheiro aqui ou você trocar o seu dinheiro lá? Eu troquei meu dinheiro aqui no Brasil mesmo, porque quando eu fui pra lá, era o feriado de Páscoa. E eu fiquei pouquíssimos dias, eu fiquei a sexta-feira, sábado, domingo, cheguei na sexta de manhã e fui embora na segunda na hora do almoço. Então, como lá também é um país predominantemente católico, igual ao Brasil, a sexta-feira santa também era feriado e o domingo mais ainda, né? O domingo de Páscoa. Então eu tava com muito medo de chegar lá e não achar casas de câmbio aberta para eu poder trocar. Porque eu já tinha lido em muitos blogs e tudo mais, porque eu pesquiso muito nesse tipo de fonte antes de viajar. Eu tinha lido que é muito melhor você trocar lá porque o valor é bem menor, né? Mas eu não tive essa possibilidade por questão de tempo, então eu troquei aqui. Mas se você for lá em dia útil, troca só um pouquinho aqui pra você poder chegar lá e se virar um pouquinho. E chega e troca tudo lá, porque você vai economizar bastante. Eu lembro que a cotação, na época que eu fui, deu uma boa diferença de, sei lá, 30% ou mais. Eu acho que foi mais, mas eu não sei exatamente. Então, se você tiver essa possibilidade de trocar o dinheiro lá, faça isso, que é muito melhor. Bom, o próximo tópico: onde se hospedar? Em que parte da cidade é melhor para você se hospedar? Quando eu fui, eu fiquei hospedado num hotel que se chama Lastarria 4361.
Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês. E esse hotel fica no bairro Lastarria. Lastarria, né? E é bem próximo ao centro e próximo ao bairro que se chama Bela Vista. E tem muitos restaurantes ali perto, barzinho. O hotel fica praticamente do lado do metrô, Universidade Católica. Então o transporte dali é muito rápido, muito fácil. E eu gostei muito do bairro, recomendaria ficar por ali ou mais ou menos no Bela Vista. Eu escutei algumas recomendações para não ficar muito no centro especificamente, né, no centro velho, porque é aquela boa e velha questão, eu acho que igual toda cidade grande, né? É um pouquinho perigoso à noite, de madrugada, enfim. Então eu gostei muito de ficar em Lastarria e talvez ficaria em Bela Vista é uma boa opção também. O hotel que eu fiquei, ele é um hotel, praticamente um hotel de apartamentos, assim, né? E a única desvantagem que eu achei dele é que ele não tem elevador. Só que nós ficamos no segundo andar, o que não foi muito problema, né? O único desconforto maior foi quando a gente chegou para subir com as malas e na hora de ir embora. Mas o funcionário lá do hotel ajudou a gente, então foi tranquilo. A gente chegou, tava com um probleminha na porta também, na fechadura, mas prontamente eles já arrumaram e ficou tudo certo. O quarto é bem confortável, a cama macia, o banheiro é bom, ok? Então a gente gostou bastante do hotel. Se eu fosse pra lá de novo, hoje talvez eu procuraria alguma coisa no Airbnb, porque eu acho bem legal. Ou então eu ficaria nesse hotel mesmo. A não ser que eu fosse assim com a minha família toda, se eu não conseguisse algo no Airbnb, eu pegaria talvez um hotel com elevador, com um pouquinho mais de conforto, por questão das outras pessoas que estariam junto. O próximo tópico, transporte. Como que você faz para se locomover em Santiago, né? Gente, o transporte público é muito bom. A gente só alugou o carro por um dia, que era o dia que a gente ia subir para o Vale Nevado. Como estava no outono, a estrada não tinha neve, a gente decidiu arriscar ir de carro. Eu tinha pesquisado bem e eu vi que não tinha perigo nenhum. Tem uma amiga minha que já tinha ido e falou que era tranquilo. Então a gente alugou o carro só para esse dia. Se tivesse inverno e a estrada tivesse com neve, com certeza a gente não teria alugado o carro e teria ido com alguma van de turismo mesmo, porque é meio perigoso dirigir com neve, a gente não tem nem noção como a gente faria isso, né? E a gente alugou o carro só para esse dia. E foi tranquilo. Fora isso, para você se locomover na cidade, é tudo muito fácil. Você pode andar a pé. Ali naquela região do centro dá para fazer tudo a pé. O metrô é muito bom. Para ir para a vinícola a gente foi de metrô. Vamos para vários lugares de metrô, na verdade. E ônibus também, nós andamos de ônibus. Para ir do aeroporto pro hotel, tem um ônibus que se chama, uma empresa de ônibus que se chama Centro Puerto. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Que eles saem, eu não lembro a cada quanto tempo do aeroporto, e vão parando em alguns pontos da cidade. E a gente parou num ponto perto, uma estação de metrô próxima, de onde era o nosso hotel. Descemos nela, pegamos o metrô, aí descemos na Universidade Católica, que era o metrô do lado do nosso hotel. E foi super simples, super rápido. Na volta nós usamos esse mesmo ônibus Centro Puerto para ir para o aeroporto. E foi bem tranquilo, eu super recomendo. Então, se você quiser só passear na cidade, você não for viajar lá, eu acho que não tem necessidade de pegar carro, não. Dá pra você se virar bem com o transporte público. Eu não andei de táxi, então eu não sei falar, dar uma opinião sobre isso, né? Mas eu acredito que também não deve ter nenhum problema. Bom, dicas do que fazer em Santiago, onde ir, né? O que a gente fez, o que foi legal. No primeiro dia que nós chegamos lá, nós subimos no Cerro San Cristóbal, como vocês viram no nosso vlog. Você pega um funicular, que é aquele trenzinho, e ele é muito íngreme, a gente até fala no vídeo, dá até um pouquinho de medo, mas é super compensador, a vista lá de cima é muito legal. Eu não me lembro exatamente quanto eu paguei, se eu achar aqui eu coloco aqui no vídeo pra vocês. Mas é muito legal, é muito lindo lá de cima, tem uma santa lá em cima, acho que é a Virgem Maria, se eu não me engano. Dá pra você ver essa santa da cidade toda, né? É quase como se fosse o Cristo no Rio de Janeiro, em vários pontos da cidade você vê ele. Lá você vê essa santa também, de muitos pontos da cidade você consegue vê-la. A vista lá de cima é muito bonita, tem vários lugarzinhos pra você comer, barraquinhas de comida e tal. E é muito legal, gostei bastante. Tem também no meio do caminho do funicular, se você quiser, nós não fomos porque a gente não tinha muito tempo,
Tem o zoológico também de Santiago, não sei quão bom é isso. Tem também o Museu La Chascona, que também a gente não conseguiu ir por causa do horário que a gente chegou, o horário que a gente saiu de lá do cerro já ia estar fechado. La Chascona, ele foi uma das casas do Pablo Neruda, né, que foi construída, parece que ela tem um formato de navio, e ele construiu para uma das mulheres dele. E hoje ela é um museu, todo mundo diz que é muito lindo, mas infelizmente a gente não teve tempo de ir. Se você tiver um pouquinho mais de tempo, eu acho que vale a pena dar uma olhada lá. O zoológico, pelo que eu li, parece que não vale tanto a pena assim, mas eu não sei também, não posso opinar. Então se você quiser arriscar e ver como é que é, depois você conta pra gente aqui nos comentários o que você achou. O que mais que a gente fez lá? Nesse primeiro dia foi basicamente isso, porque a gente estava muito cansado, a gente só subiu no Cerro San Cristóbal e pegou o nosso carro. A gente ia subir no dia seguinte pro Vale Nevado. A gente saiu do cerro, pegou o carro e foi jantar no Shopping Parque Arauco. Na verdade, eu aqui, né, euzinha, queria dar uma passadinha no shopping, né, ver se eu fazia umas comprinhas. Só que, como era sexta-feira santa, estava tudo fechado. Todas as lojas estavam fechadas, eu fiquei arrasada, enfim. Não consegui conhecer o shopping, mas nós jantamos lá no TGI Fridays, que fica lá nesse shopping, que é garantia de sucesso, né? Um restaurante de rede. Então a gente já sabia que ia ser gostoso e foi muito bom. Tomei o famoso pisco sour, era muito bom também, gostei bastante. E comemos um sanduíche. De lá nós voltamos pro hotel e aí a gente se perdeu, enfim, foi meio estressante. No dia seguinte, o que a gente fez? A gente subiu pro Vale Nevado. Aí você fala, nossa, mas você foi lá, mas não era inverno, não tinha neve. Gente, mas eu recomendo, vale a pena. É muito maravilhoso a vista, vocês viram no nosso vlog, sabe? É indescritível, assim. O caminho, a estrada é uma aventura, sabe? É muito legal. As curvas, praticamente sempre você tá andando assim, aí você vira 180 graus pra subir e vai pra subir é tranquilo. Mas na descida, confesso que eu passei um medinho com você. Porque tem muito lugar que não tem guarda-reio. E aí você fica, meu, e se der uma descontrolada no carro aqui? Eu vou cair de não sei quantos mil metros de altura, sabe? Mas é muito legal, é uma aventura. Não vá achando que, eu vou lá só de manhãzinha, na hora do almoço eu tô de volta. Não, gente. A gente saiu de Santiago, era no máximo 8 horas da manhã. A gente demorou, acho que sei lá, pelo menos umas 2 horas pra subir. Lá em cima a gente ficou um tempão andando por ali, admirando a paisagem. A gente comeu num restaurantezinho que estava aberto lá, do próprio hotel que tem lá, que era o único que estava aberto por causa, não era temporada, né? Então ele era o único que estava aberto. Bem gostosinho também. A gente comeu um pouquinho lá, ainda passou um pouco de tempo. A gente foi descer, se eu não me engano, era praticamente, sei lá, 3 horas da tarde. Aí até a gente descer tudo, já tava na hora da gente devolver o carro, que tinha que devolver às 5 da tarde. Ficou bem apertado o horário. Então não vá achando que você vai, vou lá, uma hora eu subo, uma hora eu fico lá, uma hora eu desço. Não, gente, é programa para praticamente um dia todo. Mas vale muito a pena, porque é muito lindo. Eu imagino aquele lugar com neve, deve ser muito maravilhoso. Você poder esquiar e ver a neve, enfim, deve ser muito legal. Ainda pretendo voltar lá um dia no inverno. Nesse dia também nós fomos ao Hard Rock, que também é de rede, é um restaurante gostoso, que a gente sabe que não tem muito erro, porque eu sempre gosto de, nos lugares que eu vou que tem Hard Rock, eu gosto sempre de comprar camiseta. E eu compro também aqueles copinhos, sabe? De pinga. O copinho que eu comprei lá no Hard Rock foi esse aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem bem ele. Bem bonitinho. Lindo, né? E a gente não sabia, quando a gente tava comendo lá, a gente pediu aquela cerveja, né, que vocês viram no vídeo. E a gente não sabia, a gente nem se atentou muito a isso quando a gente leu o cardápio, que a gente ganhou aquele copo também. Então eu tenho aquele copo aqui em casa, ele é enorme, é lindo, eu tenho até dó de usar. No nosso terceiro dia, que foi o domingo de Páscoa, a gente resolveu ir pro centro. Quando a gente estava lá, eu já antes de ir, na verdade, eu soube que tinha a troca da guarda no Palácio La Moneda, dia sim, dia não.
Só que eu não sabia exatamente quais eram esses dias quando a gente foi, né? Quando iam cair os dias sim, quando ia cair o dia não. E quando a gente subiu no Vale Nevado, a gente encontrou um brasileiro e ele falou pro Rafa que ele tinha ido no dia anterior na troca da guarda. Ou seja, no dia seguinte também teria a troca da guarda. Então acontece, se eu não me engano, não me lembro se é às 11 da manhã ou meio-dia. Então o que a gente decidiu fazer na nossa programação? O hotel nosso fica bem pertinho do Cerro Santa Lucia. Então a gente acordou de manhã cedo, foi ao cerro, subiu lá, passeou, tirou um monte de foto. Lá é muito gostoso também, tem uma vista bem bonita da cidade, tem várias construções históricas, é muito legal. Tem alguns mausoléus de fundadores da cidade lá. Assim, é um lugar rico de história, é muito legal cada coisa que você vê, você lê as plaquinhas e tenta entender o que aconteceu. A gente achou muito interessante. Inclusive, o Cerro Santa Lúcia, se eu não me engano, é onde foi fundada a cidade, por isso ele é tão importante, né, para Santiago. E de lá nós fomos para a troca da guarda, achando que a gente estava atrasado, porque a gente escutou a musiquinha, como vocês viram no vídeo, a gente foi correndo. E é muito bonita a troca da guarda, é muito legal, assim, demora bastante. Vocês viram, a gente chegou lá, viu eles passando ali na rua, a gente já achou que era troca. Estávamos enganadíssimos, porque na verdade a troca acontecia ali atrás. Então tem toda uma cerimônia, que fica a cavalaria ali, e aí eles ficam tocando música lá, um tempão fazendo os rituais deles. E aí finalmente troca a guarda, enfim. Isso, olha, eu não sei falar pra vocês exatamente, mas eu acho que durou mais de uma hora, não sei. Dali a gente tentou, eu não me lembro se a gente foi primeiro no Mercadão. Eu acho que nós fomos primeiros no Mercado Municipal, que é bem gostoso, é bem famoso pelos frutos do mar. Só que assim, eu e o Rafa não somos muito acostumados a comer frutos do mar. Então a gente tava com medo de arriscar e passar mal, sabe? Comer uma coisa diferente fora de casa. A gente ficou meio com o pé atrás. No mercado, a gente só foi na parte onde tem os restaurantes. A gente ia na parte onde vende os peixes, as coisas, mas o cheiro, gente, tava muito forte não sei se é aquele dia, enfim, tava muito forte, a gente não aguentou ir pra lá. Então a gente só ficou na parte dos restaurantes mesmo. E a gente comeu um filé à los pobres. Ai, muito bom. A gente dividiu, era um filézão de carne com 2 ovos fritos em cima e vinha com batata frita. Ai, gente, muito, muito bom. Comida simples, mas que a gente adora. Eu vou ver se eu acho uma foto pra colocar aqui pra vocês. De lá nós voltamos, continuamos andando no centro, só que era domingo de Páscoa. Tava tudo fechado, mas eu falei, vamos andar e ver pelo menos as coisas bonitas que tem por fora, né? E aí nós fomos conhecer a Catedral Metropolitana de Santiago, que é linda, maravilhosa, mas tava com a fachada em reforma. Tanto a catedral quanto a Praça de Armas, que é na frente, tava tudo em reforma. Tinha um andaime gigante na frente da catedral, então a gente não conseguiu ver muito bem. E na praça estava inteirinha, rodeada de tapumes. Então a gente perdeu essa parte, a gente não conseguiu ver porque estava em reforma. Isso é bom, né? Porque mostra uma preocupação com a cidade, mas a gente não conseguiu. O que a gente fez a gente entrou na catedral. A gente ficou um pouquinho intimidado, porque era domingo de Páscoa, né? E tava rolando a missa de Páscoa. Lotada a catedral. Então a gente entrou discretamente no cantinho, tentei tirar umas fotinhas assim discretamente. Pode entrar, pode tirar foto. Só que eu achei um pouco desrespeitoso naquele momento. O pessoal tava ali todo concentrado na missa e, né, ia ficar meio chato eu ficar assim, né, tirando foto. Então, discretamente peguei aqui, pá, tirei uma fotinha aqui, uma fotinha ali. Mas, pelo que deu pra ver, é bem bonita a catedral. Não deu pra gente ficar andando, explorando, porque tava cheio de gente. Mas é legal, é bem bonito, né? Tanto a gente nem filmou lá dentro, porque eu fiquei com um pouquinho de vergonha, porque tinha muita gente lá dentro. De lá, nós fomos para a Puente los Candados, a Ponte dos Cadeados, pra colocar o nosso cadeadinho. O Rafa preparou um cadeadinho pra gente levar.
gravou nosso nome, tudo bonitinho, e a gente colocou o nosso cadeado lá na ponte. Dizem que você coloca o cadeado lá, joga a chave, e o cadeado é uma promessa de que o casal vai ficar para sempre junto e que eles vão retornar para esse lugar onde eles colocaram o cadeado algum dia. De lá nós pegamos o metrô e fomos para Concha e Toro tomar uns vinhos. É uma vinícola muito linda, não tem que falar, maravilhosa. O passeio é muito legal. A gente degustou acho que 3 ou 4 vinhos no passeio, o passeio básico. Lá na Concha e Toro tem um restaurante, nós não comemos lá, mas a gente sabe que tem. Tem a loja deles para você comprar vinho, comprar souvenir, é bem legal também, é um passeio que vale a pena. E à noite, como era aniversário do Rafa, eu resolvi levá-lo para jantar. E eu levei ele no restaurante Giratório. Eu não me lembro o prédio onde ele fica, mas ele fica no bairro de Providência, que dizem que também é um excelente bairro para você se hospedar, porém fica longe das atrações turísticas, né? A gente foi de metrô, foi bem tranquilo. Dizem que é muito mais legal você ir durante o dia, porque é um restaurante que no alto dele ele fica rodando o tempo todo, é tão devagarzinho que você nem percebe. E você tem uma vista panorâmica da cidade. E a cidade, ao fundo, tem a Cordilheira dos Andes, então é muito lindo. Nós fomos à noite, não dá pra ver tanta coisa quanto se você fosse de dia, mas mesmo assim a vista é incrível, você vê a cidade toda iluminada. E vale a pena, é bem legal. No nosso último dia, a gente só tinha a parte da manhã, e não muito dela. E foi numa segunda-feira. Nesse dia, sim, o centro estaria aberto. Aí eu falei pro Rafa, então vamos aproveitar e vamos dar uma passeadinha no centro, ver como são as lojas, enfim. Aí nós conseguimos ir em algumas lojas, compramos algumas lembrancinhas, compramos algumas bebidas para trazer. Parei na farmácia e comprei algumas maquiagens, mas foi tudo muito rápido. Aí de lá a gente já voltou pro hotel, fechamos a nossa conta, pegamos o ônibus e fomos pro aeroporto para vir embora. Que triste. Essas são as dicas, né, do que fazer por lá, que é tudo que a gente fez. Próximo tópico são dicas extras para você que tá indo pra lá. Uma das dicas principais, e que foi uma amiga minha que me deu antes de eu ir, leva soro fisiológico para você espirrar no nariz, porque lá o tempo é muito seco e se você não levar isso, seu nariz começa a ressecar. Leva um hidratante de boca também, o creminho de mão, para você não ficar com tudo ressecado assim durante o dia, vai te ajudar bastante. Outra dica: não tenha pressa. Não tente colocar milhões de coisas para você fazer num dia só. Antes da gente ir, na verdade não num dia só, né, num curto período de tempo, porque a gente ficou só 3 dias. E antes da gente ir, gente, a doida que fez um planejamento, a gente ia fazer muito mais coisas do que a gente fez. No domingo a gente iria pra Vinha del Mar e Valparaíso, que eu já vi que dá pra fazer um passeio de um dia pelos dois. Só que logo no primeiro dia a gente viu que as coisas não iam ser tão rápidas quanto a gente imaginou, sabe? Aí a gente no dia seguinte a gente falou, não, vamos tirar a Vinha del Mar e Valparaíso e vamos andar só aqui na cidade, porque tem tanta coisa pra gente ver que, não adianta ficar correndo também, sabe? Querer ser turistão e ficar fazendo tudo de uma vez só e no fim você não aproveita nada. Tem muita coisa que a gente queria ter feito que não deu pra fazer. No fim a gente acabou mudou toda a nossa programação na que a gente chegou lá. E, lógico, o planejamento é muito bom, porque eu já sabia os lugares que eu queria ir. Já sabia o que valeria a pena ou não, né? Onde ficava cada lugar, a gente já sabia. Mas, gente, quando você viajar, nunca se prenda 100% a ele, sabe? Porque quando a gente planeja, a gente não conhece a cidade. A gente faz baseado no que a gente lê na internet ou dicas, né, de amigos, enfim. Mas a hora que você chega lá, que você vai sentir a cidade, você vai saber quanto tempo você vai levar pra fazer cada coisa e você muda tudo. Ou tira uma coisa, tira outra, ou não muda nada e faz tudo correndo. Você que sabe, tem que ver o tipo de viagem que você gosta de fazer. A gente gosta de andar pela cidade, explorar, então foi bem legal, foi bem gostoso o que a gente acabou decidindo fazer lá. E tornou nossa viagem bastante especial. Gostaria de ter ficado pelo menos mais uns 3 dias, assim, pra poder aproveitar bastante.
É uma dica também. Tenta ir pra ficar pelo menos uns 5 dias, sabe? Pra você aproveitar tudo que você conseguir. Outra dica também muito importante, se você alugar carro lá, aluga com GPS, por favor. Vai te ajudar bastante. A gente tinha se perdido um pouco e o celular não tinha internet. E aí eu não sabia que dava pra carregar o mapa antes e deixar meio que salvo no celular. E aí o Google identifica, né, o ponto que você tá. Então você consegue andar pelo mapa. Eu descobri isso só no segundo dia, que era o dia que a gente tava com o carro. Aí já foi um pouco mais tranquilo, a gente conseguiu se locomover melhor. Mas se tivesse um GPS, com certeza a gente teria ficado muito mais tranquilo, porque o primeiro dia que a gente se perdeu foi um pouco estressante. Outra dica: quando você for num restaurante, ou um barzinho, ou qualquer lugar que você quiser tomar água, sempre fala se você quer com gás ou sem gás. Com gás ou sem gás. Porque eles têm muito costume de tomar água com gás. A gente descobriu isso no primeiro lugar que nós fomos. O Rafa pediu uma água e o cara trouxe com gás. A gente foi no outro lugar também com gás. E a gente falou, acho que é comum aqui. No fim a gente acabou gostando e acabou ficando meio que uma memória de viagem, que toda vez que a gente toma água com gás, a gente lembra de Santiago. Outra dica para a época do ano que a gente foi, não faz tanto frio, nós fomos no outono, né? A gente pegou o dia 20 de abril no meio da viagem, só para vocês terem uma ideia de noção de tempo que a gente tava lá. De manhã era bem gelado, mas nada insuportável, era igual ao frio quando faz muito frio aqui, sabe? E durante o dia, quando eu usava short pra andar pela cidade, coloquei uma meia calça fina por baixo, só pra não ficar com muito frio, não sabia até que hora a gente ia ficar na rua, mas dá pra você sair só com um casaquinho, sabe? Durante o dia. Se você for sair muito cedo, muito de madrugada, é mais ideal você colocar uma jaqueta de couro ou um casaco mais pesado, que aí você aguenta o dia todo. Se você ficar com calor, você consegue tirar e é bem tranquilo. E a última dica: aproveite sua viagem, aproveita muito, tira muitas fotos, faça vídeos. A gente gosta de fazer vídeos. Na época a gente fez, nem com pretensão de fazer YouTube nem nada, porque eu gosto mesmo de filmar e de narrar assim o que a gente faz para chegar e mostrar para a família. E agora que a gente fez o canal, foi uma oportunidade que eu vi de compartilhar esses vídeos que eu fiz na época, não só com a minha família, mas com quem mais quisesse ver, né? Eu acho que é muito legal. E além de você tirar foto, filmar, enfim, aproveite também, curta os momentos, sabe? Se você tá num momento muito especial, vendo alguma coisa muito especial, às vezes deixa um pouquinho o celular de lado, a câmera de lado, aproveita aquilo muito e aí depois você tira uma foto, sabe? Ou depois você filma contando o que aconteceu pra você não esquecer. Enfim, tenta viver menos na tela e mais o que tá acontecendo em volta de você. Eu acho que essa é a maior dica, porque às vezes você vai viajar, você vê a pessoa assim, tem uma paisagem linda, a pessoa tá andando assim, ó, filmando. Ao invés de ver e ficar segurando o celular na mão fazendo assim, a pessoa filma e assiste a paisagem daqui, ela não vê o que está em volta. E isso a gente não pode perder. Essas experiências nunca vão sair da memória, viajar é muito bom. E eu acho que é a coisa mais compensadora que a gente pode fazer com o nosso dinheiro, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado das minhas dicas. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu respondo pra vocês. Se vocês tiverem mais alguma dica, comenta também, que eu vou adorar saber pra minha próxima viagem pra lá. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, clique em gostei, dá joinha que ajuda bastante a gente, compartilha, chama sua mãe, sua avó, sua tia, seu pai, seu irmão, seus amigos, todo mundo pra se inscrever no nosso canal. Ajuda a gente, que quanto mais a gente cresce é graças a vocês e a gente faz isso pra vocês, de todo o coração. Esperamos que vocês tenham gostado e é isso, um beijo, tchau!